Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. E aqui quem fala é o irmão Diego Isidório para mais uma meditação na Palavra de Deus, que você possa aí separar um tempinho aí para ouvir este vídeo ou este áudio indo trabalhar com foninho no ouvido, na hora de comer, antes de dormir. A gente vai meditar juntos com a lição bíblica, a nova revista Homens dos Quais o Mundo Não Era Digno. Minha voz está meio ruim aqui, estou até querendo tossir, um pouquinho resfriado. A gente já vai entrar no inverno, estamos aí finalizando o mês de abril e vamos para maio. O tempo está mudando, noite bem frio, de dia um solão e o corpo não aguenta não. A gente vai hoje para a lição 2, meus irmãos. A fé de Abraão ainda, né? Nas promessas de Deus. A fé de Abraão. Que fé! A gente começa a pensar na fé de Abraão, hein? Uma voz lá do céu: Abraão! Do nada, hein? Abraão, saia do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu ainda te mostrarei. Far-te-ei pai de multidões, pai de nações. Olha, de fé, pegar toda a família ali, na verdade, ele sozinho com a sua esposa, né? Pegar suas coisas que ele tinha e ir embora para uma terra que Deus ainda ia mostrar. Que fé! Então a gente vai meditar um pouquinho nesta lição, meus irmãos. Gostaria de fazer uma oração antes, né? Conversar com o Criador um pouquinho, para que Deus abra nossa mente, nosso entendimento, nosso coração, para que a palavra dele, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma com o espírito, e ela é apta para discernir as intenções do coração, o pensamento, né? Só essa palavra pode penetrar no nosso coração. Um lugar onde que o homem não consegue ir, onde a voz do pai não vai, às vezes a voz da mãe não entra, um conselho de um amigo não vai, mas a palavra de Deus vai, né? Vai com direção certa para alcançar a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente seja iluminado e seja salvo, né? Seja salvo dessa terra passageira, desse mundo de pecado que nos persegue, tão de perto nos persegue, tantos dardos inflamados do maligno, dia e noite, para nos fazer pecar contra Deus, contra os mandamentos do Senhor. Só a palavra de Deus, meus irmãos. Só a palavra de Deus para nos purificar, nos fortalecer, né? Nos dar direção, né? Só o escudo, né? Somente a palavra de Deus é a nossa armadura contra esses dardos inflamados do maligno, coraça da justiça, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, né? Sandálias do Evangelho de Deus, que a gente precisa se vestir com essa armadura, meus irmãos, para que a gente possa estar em pé diante de Deus, né? Para que a gente não permita ninguém tomar a nossa coroa, né? Então a gente precisa ficar firme com Jesus, a gente precisa orar, a gente precisa meditar na palavra de Deus. Vamos agora fazer uma breve oração. Feche seus olhos e vamos orar, meus irmãos. Senhor Jeová, meu Deus e meu Papai que estás no céu, Criador do céu e da terra,
Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. A terra está cheia da tua glória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho, Pai. Ouça a nossa oração. Estamos aqui, meu Pai. Mediante, Senhor, a fé. Queremos te agradecer, Papai. Mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pela saúde que o Senhor nos dá, pela proteção que o Senhor nos livra do mal. Obrigado, Senhor, pelo alimento, o pão de cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo trabalho. Obrigado pela casa, pela coberta, Senhor. Obrigado pelos amigos, obrigado pela família. Obrigado, Senhor, pela tua igreja que o Senhor revelou para nós. Obrigado, Jesus Cristo, meu Salvador, pelo Senhor ter vindo nesta terra e se entregado, Senhor, como um sacrifício vivo e agradável ao Pai. Oh, Senhor, obrigado, nós não somos dignos, Senhor, nem merecedores. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, pois eu sou um pecador, Pai. Os pecados que eu cometi por atos, Senhor, por palavras, Pai, por pensamentos, Senhor, perdoa eu em nome de Jesus, Pai. Senhor, peço, Senhor, que o Senhor abençoe agora esta pessoa que está aqui. Talvez tenha uma pessoa ouvindo esta oração, talvez 10 ou mais. Tu sabes, Senhor, o Senhor é um Deus onipresente, está em todos os lugares, todos os tempos, onipotente, Pai. O Senhor tem poder, Senhor. Então, Pai, peço que o Senhor abençoe essa pessoa em nome de Jesus nas suas necessidades. Senhor, que o Senhor possa abrir portas para ela, Senhor, nas suas vidas sentimental, financeira e espiritual. Que o Senhor venha nos libertar e libertar essa pessoa que está cativa, Senhor, porventura presa em algum pecado e não consegue sair, Senhor. Está enroscada nas coisas dessa vida, embaraçada, Senhor, nas astutas armadilhas do inimigo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoa essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, também oro em favor da minha família. Abençoa a minha família, Senhor. Todos da minha família, minhas primas, tias, tios, primos, Senhor. Abençoa, liberte, salva meus sobrinhos, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, meu filho, liberta e salva. Entra, Senhor, com salvação. Entra com salvação nos meus amigos também, nos clientes da barbearia, Senhor, de todas as idades. Entra com, Senhor, iluminação. Quebra as cadeias, Senhor, quebra as correntes, Senhor, quebra as maldições em nome de Jesus, quebra as tradições, Senhor, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Senhor, que possa ter passado de tataravó para avó, para bisavó, para avó, e vem passando de geração em geração, coisas, ensinamentos, Senhor, que não estão dentro da Tua palavra, nem dentro da Sua vontade, Jesus. Senhor Jeová, meu Deus, abençoa, liberta em nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, liberta dos vícios, da bebida alcoólica, Pai, da bebida forte, Pai. Ah, Senhor, do cigarro, Senhor, das drogas, em nome de Jesus, abençoa essa pessoa, liberta, Senhor, de toda malícia, Senhor, de toda sujeira, imoralidade, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, de tudo que não provém de Ti, que o Senhor possa libertar. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja na face da terra, os jovens lá da nossa igreja, livra eles do mal, do engano desse mundo, Senhor. Meu Deus, das tentações do diabo, livra, Senhor, liberta, Senhor, protege das enfermidades, Senhor, os jovens, as criancinhas, os bebês, os avós, da nossa irmãos, Senhor. Abençoa todos os irmãos da igreja, Senhor, e livra-nos do mal. Pai, nesse momento, pelo Teu Espírito Santo, eu peço, Senhor, que o Seu Espírito Santo
Tenha liberdade na nossa mente, no nosso coração. Nos ensina, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor é uma pessoa, o Senhor não é uma força, nem um poder, uma fumaça. O Senhor é o Espírito da verdade que Jesus enviou. Eu vou para o meu Pai, não vos deixarei órfão, vos enviarei outro Consolador, disse Jesus, o Espírito da verdade. Ele vos convencerá do seu pecado, do juízo de Deus e da justiça. Ele intercede por nós, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, ele se entristece com o nosso pecado. Meu Deus, que fumaça seria essa? Que poder que se entristece. Um poder não tem como se entristecer, não tem como ensinar. Eu sei, Espírito Santo, que o Senhor é uma pessoa e o Espírito de Jesus que está aqui conosco, o Espírito de Deus Filho e Deus Pai, nos ensina, nos limpa, nos perdoa, fica conosco, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Fala conosco e nos ensina agora o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos para a meditação de hoje, meus irmãos. Lição número 2 do dia 12 de abril de 2026. A fé de Abraão nas promessas de Deus. E apareceu o Senhor a Abrão: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis 12, 7. Verdade prática. Quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Leitura bíblica em classe. Gênesis 13, 7 ao 18. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta-te agora os teus olhos, e olha, desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Vamos para a introdução da lição de hoje. Abrão e seu sobrinho Ló saíram juntos de Ur dos Caldeus. O Senhor era com Abrão e sua casa,
e seu sobrinho também desfrutou de uma grande prosperidade. Depois de retornarem do Egito, Abrão e Ló precisaram se separar, pois não havia mais espaço para os seus animais pastarem juntos, o que gerou contenda entre os seus pastores. Depois de se separarem, Deus prometeu a Abrão que sua semente seria como o pó da terra e que lhe daria todo aquele lugar por herança. Vamos agora para o primeiro grande tópico da lição de hoje, que é: Abrão volta do Egito para Canaã. Subponto 1. Contenda entre os pastores. Devido à riqueza de Abrão e de Ló no retorno para Canaã, a terra onde estavam acampados não comportava as famílias do tio e do sobrinho, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Gênesis 13:6. É importante ressaltar que Deus já havia alertado a Abrão que ele deveria sair de sua terra e da sua parentela. Gênesis 12:1. Longe da família e dos seus conhecidos, Abraão teria sua fé lapidada por Deus. Subponto 2. Abrão e Ló se separam. Abrão deve ter se entristecido ao constatar que seus pastores e os de Ló estavam brigando por pastagens. Percebendo o problema, o patriarca chamou seu sobrinho e propôs uma solução generosa: que Ló escolhesse primeiro a direção para onde queria ir. Se ele optasse pela esquerda, Abraão seguiria para a direita, e se ele escolhesse a direita, ele tomaria o caminho oposto. Dessa forma, o patriarca demonstrou que preferia manter a comunhão do que insistir em seus próprios direitos, confiando que Deus cuidaria de sua porção na terra. Gênesis 13:8 e 9. Temos que seguir seu exemplo, pois a palavra de Deus nos exorta lá em Romanos 12:18, que, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Agir de maneira pacífica não significa fraqueza ou covardia, mas demonstra o caráter de quem tem uma fé alicerçada em Deus. Subponto 3. As escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus em sua escolha e nem respeitou seu tio. Escolheu somente pela aparência, vendo a beleza da fertilidade da campina do Jordão. Gênesis 13:10 e 11. Abrão, homem de fé, temente a Deus, preferiu escolher a terra prometida por Deus, a terra de Canaã. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Gênesis 13:12. O lugar escolhido por Abrão não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Isso nos mostra que não devemos decidir nada sem a direção de Deus, nem nos deixar levar pelas aparências. Escolhas sem a orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Vamos agora para o segundo grande ponto da lição de hoje: as consequências das escolhas. Subponto 1. Resultado da escolha de Abrão. Nossas escolhas são opcionais, mas as consequências são inevitáveis e quase sempre imprevisíveis. O texto bíblico nos mostra que Deus aprovou a escolha de Abrão. Gênesis 13:14. Ele estava na direção de Deus e agindo da maneira correta. O Senhor o orientou sobre
o futuro daquela terra, bem como sobre as consequências de sua submissão à vontade dele. Em breve, Abraão iria colher os frutos de suas escolhas. Como diz Gálatas 6:7, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Subponto 2. Resultado das escolhas de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis, que o levaram cativo com sua família. Gênesis 14:12. Já imaginou o arrependimento dele por ter escolhido aquela terra? Sua escolha não teve a direção de Deus. Agora Ló estava colhendo aquilo que ele havia semeado. Subponto 3. A atitude de Abrão para com Ló. Quando Abrão tomou conhecimento do que havia acontecido com seu sobrinho, saiu ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. A atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto à escolha de Ló. Abrão pelejou em favor do seu sobrinho, libertou ele e a todos que foram levados cativos. Gênesis 14:14-16. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir. Precisamos orar, confiar no Senhor, mas também agir no momento certo. Amém. Vamos agora para o terceiro grande ponto da lição de hoje, que é os altares erguidos por Abrão. Subponto 1. Abrão, um construtor de altares. Além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era um adorador. Ele levantou altares quando passava pelos lugares em consagração e adoração ao Senhor. A Bíblia registra a construção de 4 altares por Abrão. Abrão construiu o primeiro altar em Siquém, que significa ombro. Essa era uma das cidades de refúgio. O altar em Siquém foi erguido em gratidão a Deus pelas bênçãos e promessas que recebeu. Ali Deus apareceu a Abrão e lhe prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Gênesis 12:7. Segundo subponto, mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel. Betel significa casa de Deus. E ali invocou o nome do Senhor. Gênesis 12:8. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Hoje há muitos crentes cristãos que não dão valor à casa de Deus, ao lugar escolhido e consagrado para adorá-lo. Mas congregar é um dever de todo cristão fiel. Hebreus 10:25. Terceiro tópico. Subponto. O altar em Hebrom e Moriá. É interessante que Abrão foi um homem para Hebrom, que significa união, depois que seu sobrinho Ló separou-se dele. Tal fato nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união, como diz Salmo 133:1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Precisamos perceber no amor fraternal, como diz Hebreus 13:1. O altar construído em Moriá foi o que mais lhe causou preocupação na alma, pois ele teria que sacrificar seu filho da promessa, Isaque, neste altar. Gênesis 22:9. Foi nesse monte Moriá que Deus pediu
que o Abraão sacrificasse o filho dele. Deus provou a fé de seu amigo. Não foi fácil para o patriarca ouvir aquela determinação. Imagina o coração do pai quando o filho perguntou, lá em Gênesis 22, 6, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? A resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou assim em Gênesis 22, 8, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Tal acontecimento não foi uma encenação. Foi uma prova real que revelou a obediência e a fé do patriarca Abrão. Ali, Abrão diante de Isaac, inocente, edificou um altar, chamou seu filho e o amarrou sobre a lenha. Isaac poderia ter protestado, mas submeteu-se resignadamente, demonstrando a sua confiança no Deus do seu pai e certamente também seu Deus. Depois de provado, o anjo mostrou a Abrão o cordeiro para o sacrifício. Amém. Chegamos ao fim da lição e concluímos que, como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. E em cada fase da sua jornada, boa ou difícil, ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abrão nos ensina a respeito da fé e da adoração genuína. Que assim, como fez Abrão, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que Ele é e tem feito por nós. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação, agradecidos a Deus por esta oportunidade. Deus abençoe você, sua família, fica com Deus e até o próximo vídeo.